Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Em mais uma live do Núcleo Petista Solano Trindade, né? Quando vocês estão entrando aí, a gente está aqui aquecendo os motores. Hoje a gente tem aqui a presença muito desejada, né, de José Eduardo Cardoso, que é uma figura muito importante na história recente do Brasil, né? Foi ex-ministro do governo Dilma, ex-deputado federal pelo PT em algumas gestões, é professor da PUC, advogado atuante, defendeu, inclusive, defende ainda a ex-presidente Dilma em vários assuntos, em várias questões, e é uma pessoa que percorreu aí, né, todo o percurso do impeachment, golpe da presidente Dilma em 2016, 2015, então tem muito, né, a contribuir com esse debate que a gente está tendo aí sobre impeachment. Está hoje junto com a gente aqui a professora Carlota, né, Tota, que também é uma membro do nosso núcleo, que vai aí compartilhar hoje aí com a gente a live. Então, Tota, você, apresentado aí José Eduardo e você, por favor, você dá um início aí a pôr a bola para rolar aí com o nosso ilustre convidado de hoje. Bom, olá a todos, a todas. Zé Eduardo Canário, para mim é uma honra poder estar aqui hoje com você, Zé Eduardo, e representando aqui, junto com o Canário, o nosso núcleo Solano Trindade. E eu queria falar um pouquinho. Você acompanha muito de perto a vida pública brasileira desde os tempos da Constituinte, né? Você foi assessor jurídico, se eu bem me lembro, da Luísa Erundina, do PT, depois, como o Canário disse, você foi secretário de governo da cidade de São Paulo, vereador, deputado federal, ministro da Justiça, enfim, você tem uma longa lista aí de serviços prestados ao país. Mas se nós voltássemos ao tempo da Constituinte, quais os problemas no Brasil daquele tempo que se mantém hoje, quais os novos problemas? Além disso, do ponto de vista histórico, desde então, nós tivemos 2 processos de impeachment, um dos quais você acompanhou muito de perto. Existem hoje inúmeros pedidos de impeachment no parlamento. Será que a nossa democracia é imatura? E como você vê a questão do impeachment do Bolsonaro? Há razões jurídicas para isso? Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Canário, queria cumprimentar também a Tota, me permite chamar de Tota, porque eu a conheço há muitos anos. Né? Tota, eu não lembro nem quando você desconheceu, tanto tempo faz, tá certo? Que é um prazer imenso estar com vocês aqui, participando desse debate tão interessante, além da oportunidade de rever uma grande amiga como a Tota, que eu não via há muito tempo. Bom, eu acho o seguinte, a Constituição de 88, para mim, no momento em que ela entra em vigor, em 5 de outubro de 88, ela representou um marco, porque eu entrei na faculdade como estudante, e nós, embora eu tenha pego o final da ditadura, não foi a época mais repressiva, né, como estudante da Faculdade de Direito, nós lutávamos pelo fim do autoritarismo, pelo fim da ditadura. E a Constituição de 88, ela representou um marco que, para mim, talvez até de forma ingênua, levava a uma superação da história do país para um outro patamar. Porque a democracia agora se afirmava. A Constituição de 88, indiscutivelmente, é a mais democrática das nossas constituições. Vamos olhar a nossa história. Nossa primeira Constituição é de 1824, na época do Império, ainda consagradora de um poder imperial de Dom Pedro I. Depois nós tivemos a República em 1889, a nossa primeira Constituição republicana de 1891. Depois tivemos 34, uma nova Constituição. Depois 37, que é uma Constituição autoritaríssima, conhecida como a Polaca, que ela expressava as relações de poder do Estado Novo. Depois 1946, que era até aquele momento a Constituição mais democrática que nós tínhamos. Aí tivemos a Constituição de 67, já no período da ditadura militar, e depois alterada logo em seguida pela emenda constitucional número 1 de 69, que alguns até acham que é uma nova Constituição, outros acham que é uma emenda, mas não importa, até vir 88. Em 88, apesar de não termos tido um congresso, uma Assembleia Constituinte, tivemos um Congresso Constituinte, essa Constituição, tirando alguns aspectos que todos nós não gostaríamos que fosse assim, por exemplo, parte da reforma agrária
ela é retrógrada, ela é menos avançada que a de 67, por força, naquela época, dos que se chamava de centrão, que era uma forte incidência dos proprietários de terra, que criaram situações, a meu ver, de atraso na reforma agrária. Mas, tirando um ou outro aspecto, ela é uma Constituição profundamente democrática, ela afirma o Estado Democrático de Direito, ela consagra direitos como nenhuma outra consagrou, ela afirmou a existência de instituições sólidas, independentes, autônomas. Então, é realmente uma Constituição que, a meu ver, superava os anos de chumbo que nós tivemos na época da ditadura militar e apontava para um longo período democrático, em que, óbvio, não cessariam as lutas. O período democrático implicava em que nós tivéssemos a luta contra a opressão, contra a miséria, contra a exploração, contra as desigualdades, ou seja, um aprofundar da igualdade sob a égide de uma democracia que admitia a pluralidade, que consagrava os direitos humanos, que consagrava um Estado social de direito, que é a formulação mais avançada, a meu ver, nas sociedades capitalistas, que negava o liberalismo como premissa. Então, uma série de questões que, a meu ver, estão materializadas na Constituição de 88. Ocorre que, recentemente, eu acho que desde o impeachment de Dilma Rousseff, eu comecei a ficar assustado, porque aquilo que eu achei que estava dado, que era democracia, foi atingido. Né? No impeachment de Dilma Rousseff, a Constituição foi claramente rasgada, violentada, a meu ver. Óbvio que ninguém é neutro nessas análises, eu também não sou. Mas me parece muito claro que não havia o tal do crime de responsabilidade necessário para desencadear-se um processo de impeachment. Aquilo foi um pretexto. Os que perderam a eleição em 2014, somados a Eduardo Cunha, que não queria, junto com outros, e onde se encartou depois Michel Temer, a continuidade de investigações contra a corrupção, se uniram, nós perdemos a maioria na Câmara, setores da imprensa, me parece claramente mais, setores internacionais fizeram uma pressão, e ao fazerem uma pressão, nós perdemos, obviamente, a disputa com a opinião pública, consumou-se o impeachment, mas em condições que o presidencialismo não admite. Porque, ao contrário do parlamentarismo, quando eu tenho uma crise de popularidade, o governo cai por uma perda de maioria no Congresso, aprova-se lá uma moção de censura e cai o governo, no presidencialismo não é assim. O presidente pode ficar impopular, o presidente pode perder a maioria, e ele tem direito a permanecer no cargo, como os seus eleitores também podem exigir isto. É só quando ele praticar um ato ilícito, grave, demonstrado, indiscutível, que não conserve a sua permanência, que pode se desencadear uma apreciação do Congresso Nacional, uma apreciação de natureza política, que avaliará se ele deve permanecer no cargo ou não. Objetivamente, nós temos uma situação, portanto, em que eu não tive nenhuma dificuldade, durante a defesa de Dilma Rousseff, que atuei como advogado, de chamar de golpe. É um golpe, porque toda vez que um governo legitimamente eleito é destituído em desconformidade com a Constituição, tem um golpe. Nesse caso, nós chamamos de golpe parlamentar, porque foi o parlamento que tomou essa iniciativa de consumá-lo. Bem, desde então, a democracia no Brasil começou a ficar fragilizada. Ou seja, quando eu tenho um golpe, eu acabo tendo as instituições não se localizando mais no que fazem. Desde então, eu tenho um bate-cabeça adicional no Brasil terrível. O governo de Michel Temer, que foi aquele governo que foi lançado para acabar com a corrupção no país, então aí só podia ser uma piada de mau gosto, imaginasse uma coisa dessa. Quem conhece a história e a trajetória do grupo que tomou de assalto o governo, literalmente, ao longo de Michel Temer, sabe que isso só podia ser uma piada. Né? Um governo que tinha Gedel Vieira Lima, que tinha estreitas ligações com Eduardo Cunha, que tinha uma série de pessoas que ali estavam postas. Obviamente, aquilo, o Michel quase caiu, teve um conjunto de situações. Por outro lado, o Supremo também começou a exacerbar uma postura ativista. Né? O judiciário, eu não falo do judiciário, porque nem todos os juízes têm essa postura, mas alguns juízes começaram a exacerbar, como o próprio Sérgio Moro também exacerbou seguidas vezes no exercício das suas atividades judiciais. O legislativo também bateu cabeça. Ou seja, o Brasil virou um bate-cabeça. E eu tive outra avaliação errada
Não foi só que a Constituição de 88 não seria nunca arranhada, mas a outra avaliação errada que eu tive é que com a eleição de 2016 haveria uma repactuação do país, pouco importando quem ganhasse. Podia ganhar alguém da esquerda, alguém da direita, e qualquer pessoa sensata que ganhasse a eleição naquele momento tentaria pactuar a governabilidade, dialogando com as instituições. Claro que com visões ideológicas diferentes, mas era óbvio que o país não poderia prosseguir naquele clima de polarização, e o presidente da República ou a presidente da República deveriam estar, evidentemente, repactuando o país a partir da legitimidade que extraiu das urnas. Mas isso qual não é a surpresa, para mim, bastante indigesta, quando quem ganha democraticamente a eleição é um homem chamado Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, com quem eu tive a oportunidade de conviver na Câmara dos Deputados por 8 anos. Claro, ele teve muito mais mandatos que eu. Eu tive 2 mandatos, no último eu não quis mais disputar a eleição, que é justamente o que depois eu viro ministro, mas já não era mais deputado. E eu digo a você, Tota Canário, se na época eu era deputado, alguém falasse, vocês acham que Jair Bolsonaro vai ser presidente? Eu acho que os 513 deputados, inclusive ele, ririam dessa hipótese. Porque não era uma. Assim, falar, o Jair Bolsonaro era do baixo clero. Não, ele não era do baixo clero, era de clero nenhum. Não tinha clero ali, não. Ele não tinha entrado na igreja. Claro, porque era uma avis rara, uma pessoa que, quando ia à tribuna, era só para a gente ouvir e dar alguma risada dos ridículos que falava, uma pessoa que tinha um nicho específico no estado do Rio de Janeiro que o elegia, com um conjunto de insanidades, de coisas. E aquilo era um dos deputados folclóricos, notadamente, que ninguém dava atenção ao que falava, a não ser para dar alguma risada em algum momento, ou das suas agressividades, das suas agressões, das suas asnices, vamos dizer, em outras palavras mais claras. Seja como for, ninguém nunca imaginaria que Jair Bolsonaro poderia ser sequer prefeito de uma pequena cidade do Rio de Janeiro, quanto mais presidente da República. Mas eis que sai das urnas vitorioso Jair Bolsonaro. Claro. E a partir daí, aquilo que eu achava que ia se resolver se complica ainda mais. Porque se há uma coisa que Jair Bolsonaro não consegue fazer, é conciliar nem consigo mesmo, né? Ou seja, é tão confuso que ele se desliza a cada passo, ele não concilia as suas ideias. E quem não concilia ideias, as suas próprias ideias, não concilia com instituições. Então ele tem crise com o legislativo, ele tem crise com o judiciário, ele tem crise com o governo, ele tem uma coisa assim pavorosa, claro. Agora, ninguém diga que foi pego de surpresa porque não imaginava que isso ia acontecer. Claro. Honra seja feita, Jair Bolsonaro ele é transparente. As asnices que ele falava no passado são as mesmas que ele fala no presente. Então, não se surpreendam. As posturas demenciais que ele tinha no passado, ele tem no presente. Então, não é surpresa. Nesse ponto, ele é transparente. Ele é assim. O problema é como é que pode um homem desse ser colocado na presidência da República, com essas características. E o povo, efetivamente, o elegeu. Ele perdeu, mas ainda tem uma base de apoio expressiva, 30% apoiando o presidente da República. Não é pouca gente, não. O que, para mim, leva uma grande interrogação, mas como é que pode? Como é que pode alguém apoiar um conjunto de medidas de um presidente que mostra-se minimamente capacitado para exercer a presidência, começar pela equipe que ele monta? Os nomes da equipe ministerial, olha, todo governo tem ministros que são mais fortes, outros mais fracos, mas eu nunca vi tanta confusão e tanta gente desqualificada e despreparada como nesse ministério. Nós tivemos lá, para mim, um grande símbolo disso, que era o Weintraub, o ministro da Educação, aquele que fazia coletivas dançando da chuva de fake news, aquele que escrevia a cada 5 palavras, 4 erradas. Olha, o ministro da Educação, todos nós erramos, mas o ministro da Educação, ele não consegue escrever uma frase direito, claro. Aí depois quer prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, um homem desastroso, né? que não conseguia fazer nada, não juntava o lé com o cré, claro. Aí o nosso chanceler, que realmente, eu não sei, coitado do pessoal do Itamaraty, deve estar em pânico, são funcionários de carreira, preparadíssimos. Aí bota esse cidadão,
que não tem noção das coisas que ele fala para comandar o Ministério das Relações Exteriores, claro. Aí ele coloca o ministro da Saúde, tira o ministro da Saúde, bota o outro que fica um pouquinho, tá? Que é pego de surpresa com as maluquices de Bolsonaro nas coletivas. E sem falar da nossa querida ministra Damares, né, que também é outra coisa assim, inacreditável, as coisas que diz, o que pensa. É um show de horrores o governo Bolsonaro. Um show de horrores. Eu nunca vi algo parecido. Parece um trem fantasma, né? Que você vai andando e cada dia você toma um susto com as demências que acontecem nesse governo, né? A nossa imagem no exterior é a mais ridícula possível. A mais ridícula. Olha, eu tenho muito contato, até porque passei depois, deixei de ser ministro, me dedicar mais à minha atividade acadêmica e à advocacia, mas eu tenho contatos com universidades exteriores, mesmo na Espanha. Eles me ligam para perguntar, mas Eduardo, é isso? O presidente falou isso mesmo? O presidente um dia e para combater o meio ambiente, as pessoas têm que ir ao banheiro um dia e não vão no outro. Ele falou isso mesmo. E dá uma vergonha, viu? Porque são cada coisa que nós somos alvo de piada internacional, piada nas televisões, piada nas charges. Eu nunca imaginei, durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, eu fui ministro da Dilma e nós éramos recebidos como o país mais badalado naquele momento, né? O Obama tinha chamado o Lula de o cara. Nós estávamos participando dos grandes fóruns de negociação. Hoje nós somos um espetáculo circense do mundo. Claro, é uma coisa assim triste para quem é brasileiro. E, no entanto, eu tenho um terço das pessoas apoiando Jair Bolsonaro. E aí a Tota pergunta, bom, tem impeachment? Dá para ter impeachment de Jair Bolsonaro? Olha, Tota, durante o primeiro ano de Jair Bolsonaro, eu fui perguntado muitas vezes disso, às vezes em palestras, em exposições, e eu dizia, eu acho que não. No primeiro ano, acho que não. E dizia isso por quê? Porque para ter crime de responsabilidade tem que ter um ato doloso, grave, violador da Constituição, e eu tenho que ser coerente. Se isso é o que a Constituição diz, isso vai se aplicar aos meus amigos e aos meus inimigos, àqueles com quem eu concordo e que eu discordo. Então eu dizia não. Até me lembro que se falava, olha, se a lei que disciplina o impeachment, que é uma lei antiga, tipificasse como crime de responsabilidade, falar bobagem, dizer cretinices, asnices, praticar atos demenciais, se isso fosse crime de responsabilidade, tinha. Mas o que eu estou vendo é esse besterol que não qualifica em si crime de responsabilidade. E vinha com esta opinião até que Jair Bolsonaro, agora mais recentemente, começa a convocar e a participar de atos que negam a democracia, que passa a se solidarizar com manifestações que querem a ditadura militar, a intervenção militar, o ato nacional número 5, que passa a desafiar e a criticar outros poderes por decisões que tomam de uma forma agressiva, inclusive orientando os seus ministros a dizerem que a corda não pode esticar, quer dizer, sugerindo eventual golpe de Estado. Da mesma forma, quando ele vem e tenta nomear um amigo, um delegado amigo dos seus filhos para comandar a Polícia Federal, claramente pretendendo controlar investigações para que as investigações não cheguem nos seus filhos ou nos seus amigos e talvez até para prejudicar adversários. Quando ele começa a desrespeitar as orientações de saúde pública do seu próprio ministério e a defender teses que são insustentáveis pela ciência, e incentivando as pessoas a morrerem ao descumprirem orientações de saúde pública, ou seja, muitos chamam de genocida. O Brasil não é à toa que o Brasil está com esse nível de mortes da Covid. Nós só estamos atrás de um outro país, que é os Estados Unidos da América. E não haverá de ser muita coincidência quando nós vemos um presidente dos Estados Unidos aquele em que Jair Bolsonaro se inspira, que é o senhor Donald Trump. Então, isso tudo nos mostra que todos esses fatos que mencionei, a meu ver, qualificam o pressuposto jurídico, sim, do crime de responsabilidade e habilitariam o Congresso Nacional à abertura de um processo de impeachment. Claro? É claro que o processo de impeachment tem dois componentes, o jurídico e o político. O jurídico está dado. Agora, o político passa por uma avaliação de que,
Se existe pressuposto jurídico, tem que se avaliar a conveniência e oportunidade do afastamento de um presidente. E isto, nós, cidadãos, temos que ter nossa posição. Eu sou absolutamente favorável à abertura de um processo de impeachment, porque eu acho que é insustentável alguém desafiar a democracia como o Bolsonaro desafia ficar no poder, mas essa é uma decisão que competirá primeiro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e se decidir por abrir as decisões até o plenário da Câmara, que pode autorizar a abertura do processo de impeachment para que o Senado o julgue. Portanto, pressupostos jurídicos indiscutivelmente existem. Resta saber se a apreciação política conduzirá ou não à abertura desse processo. Zé Eduardo, você, como o Tota falou, né, uma figura que tem tido, né, ao longo dos últimos muitos anos, uma participação importante no mundo político brasileiro, como que você vê hoje esse acúmulo de forças políticas para conseguir tirar Bolsonaro de uma forma ou de outra, ou via impeachment, ou via outras medidas que tem no judiciário? Como é que você vê isso do ponto de vista político? Você acha que hoje existe na sociedade um acúmulo de forças suficientes para a gente tirar Bolsonaro do governo? Como é que você está vendo esses movimentos dessas várias propostas de frente com perspectivas e visões diferentes, né? Umas frentes são muito amplas, outras são menos amplas, outras não são nem frente, enfim. Como é que você vê o momento político mesmo, né? A questão jurídica que você bem colocou, né? A questão assim, profissional, mas do ponto de vista político, como é que você vê esse momento? Olha, eu não tenho dúvida que a maior parte da população brasileira não tem hoje Bolsonaro em boa conta. Claro. Ele tem um apoio de cerca de 30% da população, que é bastante expressivo. Mas a maioria da população, eu acho que tem hoje já uma certa situação de não A conexão de Zé Eduardo caiu. Vamos esperar um pouquinho ele voltar. Acabou de voltar aqui. Oi? Pois é, sua conexão caiu aí rapidamente, mas está no ar de novo. Pois é. Não está muito boa lá a internet, não, apesar da conversa estar boa, a internet não está ajudando muito. Ele está se reconectando aqui já. Oi, caiu aqui. Deu uma confusãozinha aí, tá certo? Mas o que eu estava falando, eu não sei até onde porque eu fiquei falando sozinho ou não, já não sei. Ele está dizendo que, do ponto de vista, uma boa parte da população brasileira já não tem uma parte é radicalmente contra, uma parte não tem identidade com ele, e tem uma parte que ainda é fiel a ele. É muita gente, mas ele não tem a maioria da população na sua defesa. Acho que, se tivéssemos em outros momentos, teríamos grandes manifestações contra ele. Pelo menos os panelaços foram muito fortes, aquilo que nós sentimos são muito fortes, onde ele tem maior presença nas redes sociais. Agora, muito do que existe lá são robôs, são situações teleguiadas. Então, em condições normais, nós teríamos mais condições de saber isso, mas acredito que a maior parte da população não tem identidade mais com o Jair Bolsonaro. O que eu vejo, todavia, é que a oposição está bastante atrapalhada, a meu ver. Claro, a oposição ainda está muito desarticulada. A maior oposição a Jair Bolsonaro é ele próprio. Ele e seus filhos são o maior partido oposicionista ao seu governo, porque todo dia cria uma confusão, cria uma atrapalhada. Agora, de uma semana para cá, depois que foi preso o Queiroz, eu acho que ele resolveu botar um cadeado na boca dele, tá certo? Ele deve estar com medo do que pode acontecer. Mas todo dia ele criava uma confusão sem proporções, tá certo? Por outro lado, o que seria esperar? É evidente que a oposição tem visões políticas e de mundo diferentes. É evidente que existem mágoas passadas. Por exemplo, quem defende o governo de Dilma Rousseff terá uma profunda mágoa do PSDB por ter, ao ser comandada por Aécio Neves, se juntado a Eduardo Cunha
para tentar dar o golpe pela moralização do país. Olha que coisa interessante, Eduardo Cunha com Aécio Neves defendendo a moralização contra Dilma Rousseff. Ou seja, uma coisa que Dilma Rousseff não tem nenhuma acusação de absolutamente nada do ponto de vista de desvio financeiro. E os dois, obviamente, envolvidos em situações daquelas que nós temos assistido. E o problema é que qual é a tática correta? Eu acho que ninguém deve perder sua identidade. Nós não devemos perder a crítica que fazemos aos tucanos, nem ele a crítica que fazem a nós do PT. Também não devemos, em momento algum, concordar com Ciro Gomes quando ele faz as observações que faz, e também Ciro Gomes não precisa concordar conosco. Nós temos divergência com vários setores que não estão à esquerda, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você luta contra o fascismo, e acho que Jair Bolsonaro expressa uma matriz fascista autoritária muito clara, você não perde sua identidade na luta, disputa suas bandeiras, mas se une taticamente para defender a democracia. Claro, eu acho que esta questão é chave. Eu tenho que me unir até com quem não pensa como eu. Eu dava outro dia um exemplo em que eu dizia o seguinte: quando eu quero entrar num parque e a porta está fechada, indevidamente fechada, eu posso pegar pessoas das mais diversas para nós forçarmos a entrada no parque, mesmo que não venhamos a fazer um piquenique na mesma mesa. Alguns podem estar no parque para jogar futebol, outros para correr, outros para fazer piquenique, e talvez até dentro do parque nós não nos entendamos, porque você está sujando aqui o parque, você não está... Agora, para entrar no parque, nós temos que estar juntos para coesionar forças. Coesionar forças contra o fascismo é uma tarefa que não faz com que nós tenhamos ou estejamos propondo casamento ou algum tipo de relação amorosa com aqueles com os quais nós não concordamos. É uma questão tática. O fascismo exige uma frente ampla, formada por segmentos mais diversos, que não prometerão casamento, nem se submeterem uns aos outros, mas que nós temos que enfrentar porque nós queremos brigar democraticamente. Eu quero brigar tendo liberdade de expressão. Eu quero brigar tendo instituições que possam ser contra ou a favor dos direitos que eu defendo. Mas eu quero democracia. Claro, então, eu pessoalmente acho que o enfrentamento do autoritarismo e do fascismo passa muito por grandes frentes que não significam a submissão dos nossos ideais, das nossas crenças, a quem quer que seja, nem a deles em relação às nossas. Mas significa ter unidade de ação tática para barrar o pior. E o pior é a ofensa à democracia e ao Estado democrático de direito. Zé, eu vou ler algumas das questões que foram colocadas para você por parte das pessoas que estão assistindo. A Marília Labac te pergunta o seguinte: Zé, foi difícil entender que era golpe, porque tanto você quanto a Dilma pareceu que não acreditaram que aquilo estava acontecendo. Foi assim? Qual a dificuldade? Depois o Marcelo Parra pergunta que se você pudesse definir o Brasil antes e pós-golpe, como definiria? Ou seja, qual a grande marca do golpe para os rumos da vida pública do país? Olha, a primeira vez que eu usei a palavra golpe na defesa de Dilma Rousseff foi ainda na Câmara dos Deputados, antes da votação do primeiro relatório que levaria ao plenário. Na defesa, eu falei: se consumar, isto é um golpe. Nós tínhamos absoluta clareza que não havia crime de responsabilidade, absolutamente clareza do que existia. E o que nós fizemos? Nós lutamos para não cair. Como é que você luta para não cair? Nós tínhamos que discutir isso. E eu me lembro que uma das discussões que nós tínhamos, ou tivemos muito rápida, mas que é uma discussão que pode pensar ou repetir, era se Dilma Rousseff deveria se defender no processo de impeachment. Considerando que as cartas estavam marcadas, considerando que o jogo estava dado, se seria correto ela nomear um advogado, ou no caso eu, o advogado-geral da União no primeiro momento, e depois o advogado privado dela no segundo, se seria correto nós fazermos a defesa. Se ao fazermos a defesa, nós não estaríamos coonestando e legitimando um processo golpista. Eu me lembro quando essa discussão se colocou, eu me lembrei do meu primeiro ano da Faculdade de Direito, e eu quero contar para vocês um fato que eu tenho lembrado muito, que me marcou.
Eu estava vendo, eu não lembro quem era o professor, quem estava dando a palestra, nem quem fez a pergunta, eu só sei que eu estava assistindo. E, naquele momento, estava se discutindo os processos das juntas militares, nós estávamos numa ditadura. Meu primeiro ano de faculdade foi em 1977. E um aluno pergunta para o professor, fala, professor, esse papel que os advogados fazem nas juntas, você não acha que estão legitimando o arbítrio? Porque nós sabemos que os réus lá vão ser condenados. Nós sabemos que o advogado está apenas servindo para legitimar esses processos. Não fazem os advogados papel de palhaço nesses casos? E ele disse algo interessantíssimo, e que nunca me saiu da memória, e que me valeu para me orientar no futuro em relação a essas situações que eu vivenciei. Ele disse, meu filho, eu te digo o seguinte, muitas vezes você começa um processo e sabe que vai perder. Só que, nesse caso, você, o advogado, a advogada, tem que gritar alto, muito alto, mesmo sabendo que o juiz não será convencido, para que teus gritos sejam ouvidos fora da sala da audiência, para que as pessoas tenham uma outra versão dos fatos, para que, na verdade, lá fora se comece a ver com clareza o que está acontecendo aqui dentro. Mesmo que você perca, você tem que ganhar lá fora. Fingindo que está brigando dentro, você tem que falar para fora, e se lá fora não te ouvindo no primeiro momento, seguramente a história te ouvirá. Isso, para mim, foi uma lição de vida, porque, veja, se nós não estivéssemos fazendo a defesa de Dilma Rousseff, teria se cristalizado a visão que ela praticou crime de responsabilidade e que ela teria levado o Brasil a uma situação de descalabro financeiro, porque ninguém entendia o que estava acontecendo ali. A grande verdade é que era tão técnico, tão problemática a discussão do impeachment de Dilma, em que se pegou uma questão orçamentária, tá? Era tão técnica que consolidaria a visão deles. Claro. Eu me lembro que, como advogado-geral da União, logo que eu assumi, foi uma questão de dias, desencadeou-se o impeachment, eu pedi à defesa que estava esboçada a presidente, olha, a minha área é direito público, eu sou professor de direito administrativo, eu li a defesa e não entendi. Mas o que é essa discussão aqui? Era muito técnica, muito sofisticada, aquele negócio das pedaladas, aquele negócio dos decretos. Eu tive que chamar os economistas e o pessoal da área de finanças para entender, inclusive para tornar mais didática a defesa. Claro. Se nós não tivéssemos feito isso, a ideia de que não era golpe teria sido consolidada. Eu não tenho a menor dúvida, porque foi exatamente a defesa que foi destruindo aquela crença, a ponto que, na sessão final de julgamento, a acusadora, Janaína Pascoal, fala, ela não está caindo aqui por esses negócios, não. Ela está caindo por um conjunto de situações, ou seja, ela própria confessa que era uma questão política e não era uma questão de crime de responsabilidade. E hoje, mesmo as pessoas que defendiam, dizem, não teve crime de responsabilidade, mas Dilma tinha que cair. Tá certo? Ou seja, uma confissão de pragmatismo antidemocrático e de oportunismo que ficará para a história. Então, portanto, nós sabíamos que nós íamos cair? Sim. Quando foi aprovado na Câmara, não no plenário, já na Câmara, eu fui deputado há 8 anos, eu sabia a força que tinha Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ele era o maior partido político da Câmara. Tinham 100 deputados, aproximadamente, que seguiam as suas ordens. Claro. Você vai perguntar, por que os deputados seguiam a ordem de Eduardo Cunha? Cada um terá a sua explicação. Alguns vão dizer que era o carisma dele, outros vão dizer que é a simpatia dele, outros vão dizer que era a inteligência dele, outros vão dizer outras coisas. Cada um imagina o que acontecia ali. Mas a verdade é que ele controlava 100 deputados. Os deputados dele, com os deputados comandados pelo Aécio, que envolviam PSDB e DEM, eles tinham ido bem nas eleições de 2014. Resultado, perdemos a maioria. E ao perdermos a maioria, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, fazia as pautas-bomba para demonstrar ingovernabilidade, para mostrar que o Brasil não tinha jeito. Apoiado por certos órgãos de comunicação que torciam pelo Aécio e ficaram frustradíssimos quando o Aécio não ganhou, nós passamos a ter situações de grandes manifestações que todos lembram. Ou seja, para mim era claro que nós íamos cair. Havia algumas pessoas do governo que achavam que nós poderíamos vencer na Câmara. Eu não achava isso. Depois, quando foi aprovado na Câmara, houve um consenso. Quando começou o Senado, eu tinha certeza que, salvo uma obra divina, nós não íamos conseguir sobreviver, porque o Senado não resistiria àquela situação. Mas continuamos brigando, continuamos lutando. Foram meses, sabendo o que ia acontecer. Então, eu posso te dizer que a nossa postura não foi ingênua, tá certo?
O que nós poderíamos fazer que nós não fizemos? Não havia o que fazer. Nós íamos convocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado? Nós íamos desrespeitar aquilo que nós tínhamos compromisso de respeitar, que era a democracia? Nós não podíamos fazer isso. Nós fizemos o que pudemos, nós lutamos com as armas que tínhamos, numa crise de popularidade imensa, em que, inclusive, aliados ideológicos torciam o nariz para nós, e hoje percebem a bobagem que efetivamente fizeram ao torcer esse nariz. Mas seja como for, eu acho que você não pode dizer que houve ingenuidade, nós sabíamos exatamente o que estava acontecendo, apenas que nós não conseguimos reverter o quadro utilizando os instrumentos que nos pareciam apropriados e adequados à situação. Por exemplo, nós podíamos ter evitado não abrir o processo de impeachment, bastava negociar com Eduardo Cunha. Bastava Dilma Rousseff convencer o PT para não abrir o processo de impeachment do Cunha e o impeachment não teria sido aberto. Mas é assim que se faz política? Negociando e aceitando chantagem? Negociando não caçar um dos homens que, a meu ver, era um dos maiores agentes públicos comprometidos com o que há de pior na Câmara. É assim que se age. Dilma se recusou. E eu não negocio com esse homem, não me curvo a chantagens. Então, ou seja, será que deviam ter seguido o oposto? Deviam ser pragmáticos? Negociado com Eduardo Cunha, seríamos execrados, aniquilados, ética, moral e a nossa imagem por força disso. Pelo menos te digo uma coisa, nós caímos de pé. Eu prefiro cair de pé do que me conservar como Michel Temer se conservou. Claro, ele se conservou. Mas ele pagou um preço perante a política e perante a história, e ele nunca mais se resgatará, coisa que não aconteceu com Dilma nem com o PT. Tem uma outra pergunta aqui que Marília está colocando, que eu queria emendar com um outro comentário. Sobre a Lava Jato. Tá? A Lava Jato começa ainda, né, na gestão do PT, e ela transita um período enquanto você foi ministro da Justiça e, teoricamente, né, ou pelo menos institucionalmente, você tinha senso funcional sobre a Polícia Federal. Quer dizer, a gente sofre, né? Eu falo o PT, né? Sofre algumas acusações internas, né? Isso faz parte do debate interno, de que talvez a gente pudesse ter tido uma ação mais dura sobre a Polícia Federal, sobre o Ministério Público, enfim, não ter sido tão, não respeitar tanto as instituições. E a Lava Jato vem aí se arrastando até hoje, né? Quer dizer, hoje mesmo de manhã, o pessoal deu lá na casa de Serra e foi busca e apreensão, a filha dele e tal, sobre eventos de 2014, quer dizer, a Lava Jato aparentemente continua querendo interferir na política brasileira, né, usando os métodos que tem usado aí desde sempre. E também, inclusive, uma coisa que tem surgido agora mais forte é a associação da Lava Jato com o FBI e com o DOJ americano. Quer dizer, como é que você analisa esse cenário todo da Lava Jato? Quer dizer, pegando esse aspecto do que foi o início da Lava Jato, o período em que você foi vamos dizer assim, o chefão da Polícia Federal, ou que a Polícia Federal estava com você, e ela ainda está se arrastando até hoje, ainda fazendo estragos, ou tentando fazer estragos, né, no ambiente político do Brasil. Olha, eu te agradeço muito a pergunta, porque é muito importante esclarecer alguns aspectos, que mesmo as pessoas de esquerda, bem informadas, fazem uma confusão demoníaca em relação a algumas questões. Eu me lembro, quando eu era ministro, aliás, eu tive uma grande sorte, viu, Tota? Eu peguei do mensalão como ministro, quer dizer, quando eu chego, sobre o meu período que temos a execução das sentenças do mensalão, em que houve, a meu ver, também decisões arbitrárias, e pego depois exatamente o período da Lava Jato. E eu me recordo das pessoas dizerem para mim assim, quando eram de esquerda: você não controla a Polícia Federal. E quando a Polícia Federal investigava alguém que era adversário, os adversários diziam: o Cardoso está instrumentalizando a Polícia Federal contra nós. E eu dizia: então vocês se decidam qual é a crítica. Ou eu não controlo ou eu instrumentalizo. As duas não dá para conviver. Claro. E no fundo não é nem uma coisa nem outra.
É só a gente entender como as coisas funcionam. E eu me lembro, era uma piada que eu vi alguns companheiros dizerem o seguinte para mim: quando Michel Temer assumir, você vai ver que ele vai botar as coisas no lugar. Botou as coisas no lugar. Michel Temer botou as coisas. O ministério dele quase foi preso inteiro e ele foi preso depois. Ele botou as coisas realmente. Foram os aliados dele. Como é que funciona? Vamos tentar entender. Embora o Ministério da Justiça chame Ministério da Justiça, ele é um órgão do Poder Executivo. Então, portanto, ele não tem nada com o Ministério Público, nada com o Judiciário. O Ministério da Justiça não tem jurisdição, chamemos assim, em relação ao Ministério Público e ao Judiciário. Diferente dos Estados Unidos. O correspondente lá nos Estados Unidos ao Ministro da Justiça chama Attorney General. E ele junta o papel do Procurador-Geral da República e do Ministro da Justiça. O Brasil não é assim. O Ministério Público é um órgão independente, autônomo. O Judiciário é um poder independente, autônomo. E o Ministério da Justiça é um órgão executivo. Qual é o poder que o Ministro da Justiça tem? Ele é o chefe da Polícia Federal? É. Por quê? Porque o Departamento de Polícia Federal é um órgão de dentro do Ministério da Justiça que é comandado pelo Ministro da Justiça. Muito bem. Em que medida ele exerce o poder hierárquico sobre a Polícia Federal? Ele exerce o poder hierárquico na questão administrativa. Na perspectiva da apuração criminal, do inquérito, o ministro da Justiça não tem prevalência hierárquica. Nem pode ter, nem deve ter. Porque, pelo Código de Processo Penal, quem preside inquéritos é o delegado de polícia e o faz de forma autônoma. O ministro da Justiça que disser investiga aquele, não investiga aquele, comete crime. Claro, crime. Simplesmente é crime. Além de ser algo que ofende princípios éticos básicos. O que o ministro da Justiça tem que fazer? Quando ele detecta algum abuso na Polícia Federal, alguma ilegalidade, ele toma providências. Quais são? Abre um inquérito policial para apurar a conduta dos servidores que abusaram da Polícia Federal, porque ele não pode abrir inquérito para apurar ato de Ministério Público, do Poder Judiciário. É dos delegados, dos agentes, dos peritos, dos papilocopistas da Polícia Federal. Abre inquérito, apura e manda ver se teve irregularidade e pune. Isso é o que ele pode fazer, claro. E coisa que nós fizemos o tempo inteiro. Quando constatamos irregularidade A, B, C ou D, mandamos apurar, claro. Agora, eu não posso chegar e dizer façam isto, não façam aquilo, investiguem aquilo, aquilo. Aí alguém dirá, não, mas peraí, mas teve um monte de situações abusivas da Polícia Federal. Fizeram buscas e apreensões indevidas, fizeram conduções coercitivas indevidas, prenderam indevidamente. Senhores, vamos ver como é que as coisas funcionam. Isso é um desconhecimento profundo. A Polícia Federal, ela cumpre ordens judiciais quando prende, ela cumpre ordens judiciais quando faz busca e apreensão, ela cumpre ordens judiciais quando faz condução coercitiva. A Polícia Federal não pode fazer essas coisas sem mandado judicial. Ora, se um juiz de direito como Sérgio Moro manda fazer uma busca e apreensão, que eu, ministro, acho que é ilegal, eu tenho poder para dizer não cumpram ordem judicial? Claro que não. Eu não tenho esse poder. Isso que acham que podia ser feito é o que o Bolsonaro está tentando fazer agora e está todo mundo, né, apanhando. Não existe essa possibilidade. Então, nós tivemos buscas e apreensões ou condições constitutivas ilegais? Tivemos. A de Lula foi uma delas. Por que você não fez nada? Porque era ordem judicial do Sérgio Moro. Eu não tenho como descumprir uma ordem judicial. O que pode fazer é a pessoa recorrer para o judiciário. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que mandar cumprir. Esse é poder executivo. Executa a ordem judicial. Claro, são situações até elementares. Ora, boa parte daquilo que diziam, olha, a abusividade da Polícia Federal, não era da Polícia Federal. Era do juiz que decidia e do Ministério Público que também atuava, sobre o qual o Ministro da Justiça não tem nenhuma jurisdição. É de uma evidência solar. Mas às vezes o delegado é que pedia providência, é verdade. Agora, se o juiz defere, onde é que está a ilegalidade que eu posso puni-lo por causa disso? Eu não tenho o que fazer, você não tem o que fazer. Mas existiam vazamentos. Bom, todos os vazamentos de informações nós investigamos, mandei abrir sindicância. Agora, a maior parte daquilo que as pessoas diziam que era vazamento não era. Por quê?
Porque o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo das investigações. Onde é que está o vazamento? Está lá. Concordo que os jornalistas sabiam as páginas, sabiam tudo que estava decidido e já iam ler o processo bonitinho. Nem a gente sabia, nem tem que ir lá atrás, porque alguém avisava eles em que página estavam as coisas. Agora, vazamento do que é público não existe. Claro, então, eu não tinha nem como abrir sindicância quando a imprensa pegava algo que estava público, porque isso não é vazamento. O que acontece, portanto, é que as pessoas veem, a Polícia Federal prendeu não sei quem, e as pessoas acham que foi a Polícia Federal que fez, não foi, ela está cumprindo. Ela só é a parte visível do cumprimento de ordens judiciais. A ordem judicial veio de alguém. Por isso que eu ria quando diziam, o Michel Temer, agora o Michel Temer assumiu, vai colocar a ordem na casa. Vai, colocou. Olha, o dia que ele mudou o delegado de polícia que ele queria para controlar a Polícia Federal, o cara caiu em 3 meses. Tá certo? Ou seja, então, era um problema meu, né, do Zé Eduardo, não era do sistema e do juiz, dos promotores que estavam lá. Né? Ou Jair Bolsonaro, muito bem, Jair Bolsonaro tentou mudar. Foi barrado antes do cara assumir. Claro. E corretamente barrado, porque ele queria instrumentalizar a Polícia Federal e mesmo assim não ia conseguir. E depois disso está tomando só bomba na cabeça. Só bomba na cabeça. Se nós tivéssemos feito esta maluquice que alguns queriam fazer, que era controlar a Polícia Federal para não cumprir ordens judiciais, Dilma teria caído com crime de responsabilidade, que aí não seria golpe. Porque aí eu tenho a ofensa à legalidade. Aí eu tenho a ofensa a valores constitucionais que não podiam ser violentados. Então eu acho engraçado quando eles criticam, não, Cardoso, você foi excessivamente republicano. Eu falo, mas isso é crítica. Para mim é a mesma coisa que seria você excessivamente honesto. Eu falo, muito obrigado, eu agradeço, viu? Obrigado pelo excessivo. Para mim é virtude. Claro, ser excessivamente republicano não significa ser ingênuo. Significa cumprir aquilo que você acha que deve ser feito a partir de um Estado democrático de direito. E eu não posso interferir no judiciário. Agora, está cada vez mais claro como é que funcionava a Lava Jato. Claro que eles conspiravam, promotores com Sérgio Moro. Inclusive, a última que eu estou dando risada até, eu ri para não chorar, porque eu vi uma pessoa que eu respeito muito, um jornalista de esquerda, dizendo que, então, eu fui muito fraco, porque as coisas agora vêm à tona, a conspiração do FBI com a Lava Jato, eu tenho que dar risada. Porque esses diálogos foram descobertos, mostram que eles escondiam do Ministério da Justiça o que eles faziam. Que eles conversavam, porque a colaboração internacional, o chamado órgão central, é o Ministério da Justiça. É um departamento que chama DRCI, que é um departamento que estabelece o recebimento de informações. E eles faziam o contato direto com os Estados Unidos para não passar por DRCI. Há, inclusive, um diálogo que foi mostrado de um assessor do jornal. Vocês não podem fazer isso? Não, mas o executivo não pode saber disso, senão vai atrapalhar. E a culpa é minha. Os caras fazem, na volta, mantêm diálogo com os Estados Unidos para tirar qualquer situação, até de ciência do que estava acontecendo, e a culpa é do Zé Eduardo, que tem que ter bola de cristal, descumprir ordem judicial, tentar controlar a Polícia Federal. E hoje é engraçado que as mesmas pessoas que falam que eu devia controlar a Polícia Federal dizem, olha o que o Jair Bolsonaro está fazendo. Eu dou risada, mas isso é o que vocês queriam que eu fizesse? É isto? Quer dizer, eu podia fazer, eu devia fazer, e ele não pode fazer. Não se pode fazer isso. Claro. No fundo, houve abuso da Polícia Federal? Claro que houve. Aí eu abri sindicância, investigações. É muito difícil, porque houve também vazamentos incorretos. Houve vazamentos mesmo, eu apurei. Nós só conseguimos pegar um, tá? Porque o delegado foi de uma inabilidade para vazar, como poucas vezes eu vi. Porque quando alguém quer vazar uma coisa sob sigilo, fala para o jornalista, e o jornalista não tem o direito de não revelar a fonte. Tá bom, como é que você investiga? O cara vai tomar um café com o jornalista, fala a coisa, o jornalista publica, e aí como é que você descobre? Se o jornalista não diz quem passou e você não tem prova. O único caso que nós pegamos de vazamento é que o delegado foi genial, tá certo? Ele mandou um e-mail para o jornalista. E aí eles conseguiram pegar o e-mail, esse cara foi processado. Tá? Agora, tirando a hipótese de uma estupidez como essa, você não pega. Então, há situações que a maior parte das acusações que a gente recebe foram ordens judiciais. Tá? Vazamentos, quando eram vazamentos, a gente investigava como é que podia ser feito. Claro. Não, você não devia ter permitido a condução coercitiva do Lula. Mas a ordem era do juiz. O que eu vou falar? A Polícia Federal não cumpra. A Polícia Federal ia cumprir
e eu ia tomar um inquérito e Dilma Rousseff ia cair. Exatamente em cima disso, porque não pode fazer isso. Claro, não existe essa possibilidade. Tá certo? Nós temos visto aí o tempo inteiro o que está acontecendo no governo Jair Bolsonaro. E eu pergunto, será que as pessoas ainda não entenderam como é que a coisa funciona? E que você tem limites que você não pode ultrapassar, especialmente se você tem um compromisso com a democracia e com o Estado de Direito? Acho que essa é uma questão que eu tenho muito prazer em responder, porque eu acho tão engraçado certos comentários. Não é possível que as pessoas ainda não tenham entendido como é que as coisas funcionam. E o Zé Eduardo, então, é culpado pela Lava Jato. Lava Jato que hoje está aí, ó, operando, fazendo, como fez. Uma coisa, está acuada. Hoje está acuada. E sabe por que foi acuada? Por causa do Intercept. O Intercept botou em xeque a Lava Jato, tudo aquilo que nós supunhamos foi dito. Então eles perderam a moral. Também foi colocado em xeque por quê? Porque Moro se desnudou, porque Moro deixou de ser juiz, porque Moro resolveu estupidamente assumir o ministério de Jair Bolsonaro vestindo a camisa. Então, tudo isso ficou evidenciado. E eles não têm mais a força e a credibilidade que tinham. Claro. Ou seja, ou nós entendemos a política como ela é, ou sempre nós vamos ficar tentando construir fantasmas em torno daquilo que efetivamente não existe. Zé, eu vou ler mais duas questões. Floriano Amâncio Júnior pergunta o seguinte: quais os motivos que fazem com que os partidos de oposição não se unam em torno de um objetivo único? E eu até continuaria essa questão, lembrando que existem pessoas de esquerda hoje que não se envolvem muito na questão do impeachment, porque dizem que o Mourão é a mesma coisa que o Bolsonaro, e que, na verdade, a política não iria alterar substancialmente. O que você, que defende esse impeachment, diria para essas pessoas? E aí ainda tem uma pergunta da Marília. Como você se sente com a Polícia Federal na Casa do Serra hoje? Será que começamos a falar da corrupção tucana? Marília Labac faz essa pergunta. Olha, então vamos começar pela questão do fim. Eu tomo muito cuidado para comentar qualquer coisa. Eu não sei se essa situação eu antes de ver os fatos, eu não comemoro nem vaio, tá certo? Eu não sei se o que fizeram na casa do Serra hoje é justo e legítimo. Claro? Eu quero ver. Tá? Por que eu quero ver? Porque a Lava Jato já fez muitos arbítrios. Não quero crer que os tucanos devem ser investigados, devem ser. Acho que eles fizeram muito mais coisa que foi colocada debaixo do tapete. Mas nós temos que ter alguma cautela. Eu não posso aplaudir o arbítrio quando ele é contra o meu inimigo, tá? Porque aí eu não consigo mais vaiar quando é contra o meu amigo. Eu tenho que buscar coerência nessas coisas. Eu me lembro que quando Michel Temer foi preso escandalosamente, um aparato, etc. e tal, eu fui contra a prisão. Embora, olha, Michel é um dos responsáveis pelo impeachment de Dilma. Eu acho que o governo dele foi um desastre. Todo mundo conhece a minha opinião que eu tenho em relação a Michel, a todos aqueles que estavam no governo. Agora, aquela prisão não teve fundamento. Aquela prisão não teve fundamento. Eu não posso me acompliciar com o estado de exceção. Claro? Então, mesmo que isso esteja colocando contra adversários ideológicos nossos, mesmo que eu ache que o cartel do metrô em São Paulo foi um escândalo que demorou para ser investigado, eu quero entender o que aconteceu no caso Serra, porque é uma operação de 2006 e talvez já esteja prescrita. Eu quero entender exatamente o que aconteceu. Se tiver fundamento, aplausos. Se não tiver, não aplausos. Eu não defendo o arbítrio contra ninguém, nem contra os meus adversários. Tá? Eu acho que isso é uma postura coerente. E é essa visão pragmática que nos leva a um desastre. Quer dizer, eu sou o mesmo que ataca Jair Bolsonaro contra a Polícia Federal, mas eu queria que o Cardoso fizesse o mesmo para poupar os nossos, mas ele não pode poupar os deles. Esta visão pragmática oportunista ela é negatória do Estado Democrático de Direito. E eu sou socialista, defendo uma outra sociedade que supere o capitalismo, mas que não supere as instituições democráticas. Eu não defendo, já defendi no passado, Tota, ditadura do proletariado, já defendi porque era trotskista.
que os fins justificam os meios. Ou ele pode ter, um certo momento, eu passei a não defender mais isso. E eu defendo a democracia, a pluralidade das instituições para nós avançarmos para o socialismo. Claro. Então, para quem defende isso, eu não tenho posturas pragmáticas e sou contra aqueles que acham, não, quando nós estamos, nós instrumentalizamos, mas temos que denunciar a instrumentalização dos outros. Eu acho que isso nos enfraquece, eu acho que isso nos oportuniza, isso nos tira a credibilidade, tá certo? Eu acho que não é por aí que as coisas se constroem. Bem, relativamente a essa questão, eu aplico também a hipótese de Jair Bolsonaro. Eu acho que Mourão é um desastre. Inclusive, acho até que, talvez para os nossos interesses, de fato, o Mourão seja pior. Porque o Jair Bolsonaro, um pouco de sorte que nós temos com o Jair Bolsonaro, é porque ele não é um homem de grandes luzes intelectuais, de pensamento. Tá certo? Vamos ser assim, bem diplomático, usar a linguagem do Itamaraty. Ele não tem grandes luzes. Tá certo? Isto nos ajuda imensamente. Tá? Porque se tivesse ganho a eleição uma pessoa de direita, autoritária, fascista, que fosse bem iluminado no seu cérebro, nós íamos estar comendo o pão que o diabo amassou nesse momento da conjuntura nacional e internacional. Mas o Jair nos ajuda. O Jair, com as coisas que ele faz, tá certo? Com as atrapalhadas que ele tropeça nas próprias pernas, quando ele fala A, depois fala B, quando fala aquelas insanidades dele, isto nos ajuda. Então, a falta de luzes do Jair Bolsonaro nos auxilia imensamente. E eu tenho a impressão que, apesar do Mourão ter a mesma matriz de pensamento autoritária do Jair Bolsonaro, ele tem mais luzes. Ou seja, ele soma Lé com Cré. Tá certo? Então, ou seja, ele não vai agir dessa forma. Então, para nós, pragmaticamente, é pior. Agora, vamos ser sinceros. Eu penso a democracia está direito na perspectiva do pragmatismo? Eu penso na perspectiva da consolidação institucional dos princípios que eu defendo. Claro, porque não dá para ser oportunista e defender certos princípios uma hora e rasgá-los no momento seguinte. Ou eu defendo para lá, ou eu defendo para cá. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu tenho que ter essa percepção. Porque eu não posso ter uma visão utilitária da democracia, nem do Estado de Direito. Claro? E é nessa dimensão que eu acho o seguinte. Eu defendo o impeachment de Jair Bolsonaro, independentemente de quem vai assumir. Pode ser pior para a esquerda? Pode. Agora, eu não posso aceitar que um presidente que viola a democracia, como Jair Bolsonaro fez, fique intocável. Eu não posso aceitar. Por uma questão de princípio. Quando você não se faz respeitar, ninguém te respeita. E se a democracia brasileira não se fizer respeitar, ninguém a respeitará. E aí eu crio, sim, condições para golpe de Estado. Aí eu crio, sim, a possibilidade para regimes autoritários. Ou a democracia mostra que está viva e reage, ou a democracia no Brasil sucumbe. E não adianta ter postura pragmática, não. Porque, na verdade, ou nós temos a democracia fincada, ou o fascismo virá. Nós temos que barrar o fascismo onde ele quer que se encontre. Não podemos ser oportunistas nessa hora. Ah, mas é um outro fascista que vai assumir, pois vamos combatê-lo nos seus atos também. E que sirva de lição a quem vier. Que o brasileiro e a democracia brasileira não vão tolerar quem transgrida com certas situações de afirmação democrática. Ou seja, isso é o nosso papel. Se nós formos coniventes com isto, claro, você desmoraliza a democracia. Vamos lembrar como é que Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. A Alemanha tinha uma constituição que era tida como aquela que inaugurou o Estado Social Democrático, que era a Constituição de Weimar, em 1919. Hitler foi eleito e, valendo-se de uma interpretação da Constituição de exceção, instituiu o Terceiro Reich. Nós vamos tolerar isto? Nós vamos permitir isto? Claro, concordo que Hitler não é Bolsonaro. Hitler era um homem, né, somava 2 mais 2. Agora, objetivamente, nós não podemos aceitar isso. Claro, democraticamente como princípios. Agora, evidente, eu posso entender que a democracia burguesa é um meio, tá certo? Não é um fim, e de fato a democracia burguesa não é um fim, mas a democracia é meio e fim, até para chegar ao socialismo, a meu ver. Se eu tiver uma visão
dessa outra forma, que eu considero de uma esquerda mais ortodoxa, a que eu hoje não mais pertenço, eu até entendo essa visão utilitária. Leon Trotsky, que eu defendi muito tempo, num livro clássico, A Moral e a Revolução, dizia que os fins justificam os meios, para a revolução vale tudo. Eu não acho isso. Hoje eu não acho isso mais. Eu mudei para o bem, para alguns, para o mal, para outros, mas eu mudei, eu não penso mais assim. Então, diante disso, eu acho que não responder democraticamente às ofensas que Jair Bolsonaro fez à democracia é algo intolerável. Não há pragmatismo que justifique isso. Claro, pode ser pior para nós, nossos objetivos imediatos? Pode, mas os nossos objetivos de longo prazo, fincar as bases da democracia e lutar por ela sempre que ela seja transgredida, me parece que é um ganho inigualável e insuperável. Beleza, Zé, já encaminhando aí para o final da nossa live, né? A gente já está praticamente 1 hora conversando com você, no que pese ser bacana ouvir, né, toda a construção que você faz, tanto jurídica quanto política. Mas agora, fechando um pouco mais em cima do nosso partido, né? Quer dizer, como é que você está vendo a participação do PT nesses movimentos agora, dos últimos meses aí, dessa conversa de tira Bolsonaro, fora Bolsonaro? A direção do PT demorou um pouco em incorporar isso como palavra de ordem e tal. Quer dizer, como é que você vê a participação, né, do PT, ou o que você gostaria que fosse ela nesse momento? E como é que você vê as chances de Lula ser candidato em 2022? Tanto vendo do aspecto mais, vamos dizer assim, jurídico, que você tem um domínio muito maior do que qualquer um de nós, como também a sua opinião política sobre isso. Quer dizer, Lula deve ser o nosso candidato em 2022, caso a legislação e a situação jurídica dele permita? Olha, eu diria o seguinte, que a condenação de Lula, que é a condenação que o coloca na lei da ficha limpa, é uma vergonha, é um escândalo. Foi um ato de arbítrio. Basta examinar este processo para se verificar o quanto o Sérgio Moro forçou a barra para que pudesse sair essa condenação e quanto ele fez para tentar legitimar isso. É uma condenação vergonhosa. Então, portanto, eu acho que a luta para derrubar essa condenação de Lula é uma luta democrática inadiável. Podem falar o que quiserem, mas não há democracia sem justiça em processo dessa natureza, quando a pessoa perseguida é um perseguido político. Então, portanto, é imprescindível para a democracia brasileira essa absolvição de Lula. É claro que, se conseguirmos a absolvição, o caminho para a disputa presidencial está aberto. Mas eu colocaria a questão da absolvição de Lula como uma condição fundamental de luta e a nossa bandeira. Depois é uma decorrência. Se nós conseguirmos afastar essa condenação, Lula pode ser candidato e vai ganhar a eleição. Tá certo? Então, portanto, é como eu vejo esse processo. Eu acho que nós temos que ter uma bandeira imediata, que é pela anulação dessa decisão. Sérgio Moro é suspeito. O Supremo tem esse processo para decidir e pode, então, portanto, liberar Lula desta condenação injusta e indevida e das amarras que a lei da ficha limpa lhe coloca. A partir daí, uma avenida a ser construída. Acho que o PT, a meu ver, é minha opinião pessoal, foi muito lento nesse processo, ou está ainda muito lento, indo a reboque de certas situações em relação ao ataque a Jair Bolsonaro. Eu só não diria que é muito mais lento, porque eu acho que a oposição está muito atrapalhada em geral. Não somos só nós, não. Claro, eu acho que está todo mundo meio atrapalhado, porque talvez eu nunca tinha visto um governo fazer oposição a si próprio como o Jair Bolsonaro. Ele ocupa os espaços da oposição de uma forma magistral. Então, é difícil, né? Eu dava um exemplo outro dia, que eu estou convencido disso. Vamos imaginar que você vai fazer um jogo de futebol e coloca a seleção da história mundial de futebol. Então eu vou colocar Pelé, vou colocar Garrincha, vou colocar Maradona, vou colocar Neymar, vou colocar Cristiano Ronaldo, todos os craques num time. E boto para jogar com ele um bando de cabeça de bagre que nunca jogou futebol na vida e que só treinou uma vez, não tinha nem bola, treinou jogando coco. Certo? Pegando coco para bater bola. Muito bem. Começa o jogo, o Pelé pega a bola, passa pelo primeiro,
o cara dar um pontapé no queixo, tá certo? Aí você fala, mas o que é isso aqui? O cara, ele queria pegar a bola ou ele queria matar o Pelé? Você começa a ficar em dúvida, tá certo? Meio perplexo com aquela confusão, como recomeça o jogo, esse time do cabeça de bagre pega a bola e, ao invés de jogar para o campo adversário, começa a atacar o seu próprio gol. O time dos caras estavam falando, o que está acontecendo aqui? Eles estão... E o cara chuta a bola contra o seu próprio gol e a bola bate na trave. O time de craques ficou olhando e falando, o que é isso? Eles estão jogando... O que é isso? Nós estamos nesse momento. Ou seja, não que a oposição seja um crime de craques, não é assim que eu vejo. Mas é um negócio tão fora da casinha o que está acontecendo que desorienta, inclusive, para fazer oposição. Eles fazem oposição a si próprio. Tá certo? Será que eu preciso, por exemplo, denunciar que o Weintraub é ridículo? Basta olhar. É ridículo. Tá certo? Quer dizer, como é que muda? Eu dizer, olha que coisa ridícula. O ridículo se explica por si próprio. As pataquadas de Jair Bolsonaro, toda vez que ele sai para falar com as pessoas ali, essas bobeiras. É a piada pronta o governo Jair Bolsonaro. Então, é difícil você fazer oposição com um bando de dromedários, tá certo? Governando. É um negócio. Assim, é um absurdo. Então, eu até entendo por que a oposição está perplexa. Porque é difícil atacar quando o próprio cara se ataca. Né? Quer dizer, é difícil realmente. E eu entendo que a oposição, e acho que nós, oposição, nós, PT, estamos lentos nesse processo. Nós não estamos sabendo pegar a mão. Talvez o caminho da oposição seja hoje não atacar o ridículo de um Weintraub, do chanceler, mas dar saídas para o país, disputar programas políticos que eles não têm. Entendeu? Talvez fosse a saída. Você ataca o adversário no ponto fraco. Na bobageira, no besterol, você não consegue ganhar deles. É imbatível. Tá certo? Então, o que tem que fazer? O que seria correto? Temos política. Olha, não é assim, Paulo Guedes. Não é assim, Paulo Guedes, que você vai resolver. Não é dessa forma o Weintraub com a educação. Entendeu? Disputar conteúdos. Mas nós não conseguimos ainda fazer isso, entendeu? Nós estamos olhando e os caras não conseguem sair da área deles e um jogando bola, um chutando a canela do outro. É um negócio deprimente. Então, acho que nós estamos lentos. Acho que nós poderíamos estar no melhor momento, claro. Acho que também estamos lentos ao dialogar com outras forças democráticas, porque essa é a minha opinião, estou sendo sincero. Claro, eu não quero efetivamente me subordinar a nenhum outro pensamento, mas eu tenho que dialogar com eles. O PT tem que aprender a ser um pouco mais generoso, inclusive no seu campo ideológico, porque nós sempre tentamos impor a nossa hegemonia. Isso não é bom, claro. Eu tenho que ser generoso. Eu tenho, por exemplo, parceiros como o PCdoB, que são parceiros históricos, que eu tenho críticas ao PCdoB, mas tem certas situações de competitividade que nós poderíamos dizer, não, essa candidatura é de vocês. E nós disputamos, às vezes nós chegamos no passado a lançar candidatos e perde os dois, tá certo? Quando eles tinham um candidato que teria mais viabilidade. Está errado isso. Nós temos que ser mais generosos. A política se constrói não só com hegemonia, mas se constrói com generosidade, com aqueles que são mais fortes com você. Claro, e no mesmo campo ideológico, eu digo. Então, isso tudo, eu acho que o PT precisaria se repensar, precisaria se recriar. Nós estamos ficando um partido de velhos, claro. Por quê? Porque nós não estamos atraindo jovens, nós não estamos trazendo ingressos das nossas fileiras, claro. Nós temos que renovar candidaturas, reciclar, desenvolver políticas. Eu me lembro que eu era da época do PT, a Tota também, e acredito que o Canário também, que a gente discutia programa de governo. A gente discutia. E não era 4, 5 geninhos lá que fazem para o partido homologar nos encontros com crachá erguido. Não era isso, não. Eram discussões sérias, que a gente trazia pessoas para ouvir, para debater políticas. Tá? Nós fazíamos a disputa no plano da política substantiva, não só no parlamento. Então, há todo um conjunto de situações que eu acho que nós precisaríamos voltar a nos repensar, né? Disputar um pouquinho menos o poder interno, né?
Eu vejo situações que eu acho um absurdo, eu não vou, óbvio, nominar, mas situações em que eu sei que tal candidatura será um desastre, tá certo? Eu sei que não há hipótese de fazer, e eu faço. Então, são coisas que eu não consigo explicar. E por que eu não me somo? Por que eu não construo, né, outra alternativa? Né? Eu me lembro da Barbara Tuchman, que é uma escritora norte-americana, uma historiadora já falecida, que escreveu um livro que, para mim, eu deixo sempre do lado para não esquecer, que chama Marcha da Insensatez. Ela diz que, muitas vezes, na política, as pessoas tendem a ser insensatas. E ela fala, ser insensato não é aquilo que eu avalio depois, né? Porque engenheiro de obra feita, o mundo está cheio, né? Depois que você passou por tudo aquilo, o cara fala, olha, você não devia ter feito aquilo lá atrás. Muito obrigado, meu filho. Você tem que ter discutido comigo no momento que eu estava fazendo a opção. Agora é fácil dizer que eu não devia fazer, né? Mas, ou seja, e ela diz, não, insensatez não é o que eu avalio a posteriori. Insensatez é aquilo que eu sei que vou fazer uma besteira, porque eu tenho informação, eu tenho análise, eu tenho todo um conjunto que mostra que eu vou fazer algo completamente estúpido. E eu faço. Claro, e eu faço. Então, muitas vezes eu vejo o PT, em certas situações, fazendo verdadeiras coisas incompreensíveis. Certas disputas que são mais voltadas ao mundo interno do PT do que ao externo. Então, esse tipo de coisa eu acho que nós tínhamos que repensar, refazer, claro, mas isso leva tempo. Por hora, nós temos que vencer Jair Bolsonaro, ter clareza que nós temos que derrotar o fascismo do Brasil, que nós temos que afirmar a democracia e só temos que ser intolerantes com uma coisa, com quem não tolera a democracia. Esse é o nosso único ponto, ser intolerante contra os intolerantes, contra a democracia. O resto nós temos que dialogar, temos que fazer, temos que construir, temos que repensar. E aí eu acho que é um processo novo que irá começar a partir desse momento turbulento que nós estamos vivendo. Muito bem, Zé, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Né, foi muito legal, muito bacana a sua disponibilidade, a sua simpatia também, e o conteúdo de tudo que você falou para a gente. Queria lhe agradecer. Carlota, se quiser também falar alguma coisa aí no nosso encerramento, agradecer a Zé. Eu queria agradecer também, Zé Eduardo, acho que você representa um campo no PT que se propõe a radicalizar a democracia. Em todas as suas falas, você expressa isso e nos dá esperança. Olha, eu quero agradecer imensamente, viu, Canário, por estar com vocês e rever a minha querida amiga Tota, que há tantos anos eu não via, né? E fico muito feliz de ver a Tota do mesmo lado que eu estou, sempre com os mesmos pensamentos, com as mesmas bandeiras e com o mesmo aguerrimento. Então, a vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço do fundo do coração. Obrigado, Zé. Então, até a próxima. Saudações petistas e fora Bolsonaro. Saudações petistas, companheiro. Vamos lá. Um beijo, Tota. Felicidades a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.